E aí, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo podcast. Já faz tempo que a gente não conversa por aqui, mas o que me moveu a hoje estar aqui conversando foi um sonho. Um sonho, alguma coisa ficou se repetindo durante muito tempo na minha cabeça. E se você pudesse ter um canal em que você pudesse falar com seu criador direto? Uma linha, aquela linha que a gente chama de linha vermelha, uma linha quente em que você pudesse conversar com o seu criador. E aí me deu uma vontade exatamente de fazer o que eu estou fazendo agora nesse momento, que seria conversar com ele de uma forma e compartilhar com você essa minha conversa. Se for de manhã, eu diria que é bom dia, Deus. Se for de noite, eu diria boa noite, Deus. As coisas aqui, elas continuam muito estranhas. Elas continuam muito estranhas, apesar de tudo aquilo que foi falado por Mahatma Gandhi, tudo aquilo que foi falado por Martin Luther King, por Nelson Mandela, por Siddhartha Gautama, o Buda, ou por Jesus Cristo, essas coisas estão passando batidas. As pessoas não ligam muito para isso, não. As pessoas aqui, mesmo em tempo de pandemia, elas continuam fazendo, brigando, brigas bobas. Ah, sim, Senhor. Aqui tem umas histórias que eles inventam. Eles criam uma página dentro dessas coisas modernas, aí a pessoa não assume o que é. Ela não assume que é, por exemplo, fulana de tal dos Anzóis Pereira, não. Ela cria um monte de outras coisas, mas sabe para quê, Senhor? Não é para fazer o bem, não. É para queimar o filme das pessoas, como a gente costuma dizer aqui. É uma forma de denegrir a imagem, de machucar, de macular, de atirar pedra na vidraça. Pois é, Senhor. A gente evoluiu pra caramba, sabe? A gente consegue fazer uma cirurgia à distância. Agora tem teleatendimento, Senhor. Você acredita? Tem teleatendimento, as pessoas estão agora, o médico pode colocar agora, tipo que eu estou falando agora aqui nessa câmera, o médico pode ver o paciente e dizer para ele, vamos ver como é que estão esses olhos, ele pode ir lá perto, abrir os olhos e pode até dar um diagnóstico por ali. É verdade que aquilo não vai substituir o contato direto, não é, Senhor? Mas isso se pode ser feito a partir de agora. A gente evoluiu. Ah, Senhor, tem outra coisa. Eles estão fazendo uma vacina num tempo recorde. Havia uma época, pai, que eles, por exemplo, eles levavam 30, 90 anos para criar um tratamento para determinada doença. E apesar disso, Senhor, eles estão brigando. Ah, tem uma coisa, a gente não consegue entender direito por que nos testes que estão sendo feitos agora com animais, os camundongos, a gente não entende direito porque, por exemplo, quando você coloca a vacina está fazendo com que o animal ele fique totalmente neutralizado, a doença se neutralize no animal. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que esteja neutralizada no animal, ela continua sendo passada para as outras pessoas. Tem alguma coisa diferente. Ah, sim, Senhor, tem outra história também. Eu estava revendo Gênesis e eu vi aquelas pragas do Egito. Senhor, a gente achava que aquilo era só naquela época do Antigo Testamento, que aquilo era uma coisa. Achava até de alguma forma que, pô, será que aquilo é verdade mesmo? Será que essas pessoas estão mesmo passando por essas coisas? Sabe? Sangue no Nilo, aquela nuvem de gafanhotos, Senhor. As nuvens de gafanhoto aqui, elas estão atingindo 400 milhões de insetos, são 400 milhões de insetos. Eles conseguem destruir 150 quilômetros de extensão. Mas apesar disso, Senhor, apesar de todas esses chamamentos, apesar de todos esses sinais, a gente não tem coragem ainda de atravessar nem no corredor e da sala para a cozinha. A gente consegue. Existem pessoas, Senhor, que moram na mesma casa e não se falam. Existem pais, Senhor, que matam filhos, existem filhos que matam pai, existem pais que não se dão bem com os filhos. Apesar de todos esses sinais, Senhor, dessa pandemia que está aparecendo, apesar disso a gente não consegue. Aqui na minha cidade, Senhor, as pessoas acham, por exemplo, que determinados locais não podem ser frequentados por uma pessoa X, só tem que ser Y, ou, entende? Não, mas o espaço que deveria ser para todos não pode ser para todos.
Se eu não tiver uma roupa melhor, Senhor, se eu não tiver um cheque especial, que é uma coisa que é usada sabe, para a gente pagar depois, é uma coisa mais ou menos assim. Então, Senhor, a coisa não está muito legal aqui, não. Eu espero que, de alguma forma, não sei nem o que virá por aí. Nós temos agora, aqui mesmo na minha cidade, Senhor, sabe o que aconteceu? Tem, sabe, coisas que mexeram, os ventos fortes, fizeram levantar cadeiras, mesas, destelhar casas. Mas apesar disso, Senhor, a gente continua batendo boca. Ah, tem um negócio que a turma gosta muito aqui de ideologia. É, não é a razão, Senhor, não é questão de razão, não. É ideologia, é a paixão que acaba gerando essas pessoas e faz, sabe o que, Senhor? Você acredita que tem amigos que brigam com amigos, esposos que brigam com esposas, gente assim que era junto há muito tempo, décadas e décadas, e estão separados. Pois é, Senhor, mesmo agora nesse período de pandemia. Depois a gente volta aqui para conversar. Hoje eu senti vontade de. Não é nem meio uma conversa, é mais um desabafo. Não está muito fácil, não. Não está muito fácil, não. Mas a gente espera que as pessoas, com o passar dos dias, quem sabe em algum momento elas consigam aprender a lição. Talvez demore muito ainda para isso, Senhor. Talvez a gente ainda perca muitas vidas por isso. Mas eu não perco a minha fé. Eu acredito que os homens que foram criados à sua imagem e perfeição, eles ainda podem virar esse jogo. Eu ainda acredito.